Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas OP. Eu sou o Lucy e hoje eu vou estar trazendo para vocês a parte 2 da nossa série especial contando a história do mangaka Eiichiro Oda, o criador de One Piece. Então, caso você não tenha visto a parte 1, entra aí no canal. É importante você ter visto a parte 1 para entender tudo que a gente vai falar agora. E se você já viu, então já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like, deixa algum comentário quando acabar o vídeo. E caso você seja novo, caiu de paraquedas aqui, aproveite para se inscrever, porque a gente fala bastante sobre o One Piece e hoje é dia de falar sobre o criador da obra. Então, bora lá! Que coisa ridícula. Precisa gritar assim? Para construir ali os primeiros capítulos de One Piece foi algo relativamente simples, sabendo que a Jump costumava dar a qualquer novo mangá em torno de 10 capítulos para avaliar a resposta do leitor, né, para ver se vai ter retenção e tudo mais. Oda, com a ajuda de Asada, refinou as partes anteriores de seu material, conceituado em 8 capítulos, 7 para dar ali um arco de introdução e um outro capítulo para mostrar um futuro arco mais elaborado. Em julho de 1997, foi lançado o Weekly Shonen Jump 34, estreando o primeiro desses capítulos, mais uma vez intitulado Romance Down. Para a surpresa de Oda, ele teve as classificações mais altas de resposta do público do que qualquer outra história, e assim começou o que viria a se tornar o grande sucesso One Piece. Com o sucesso do mangá, em 1998 One Piece ganhou um OVA chamado One Piece The Hotel, o Pirata Ganzak. Esse OVA meio que marca a pré-estreia de One Piece nas televisões, e ele foi lançado para o Jump Super Anime Tour em 98 pela Production ID em 26 de julho daquele ano. É um episódio de 30 minutos que parece ali se encaixar logo depois da luta contra o Bug, antes deles encontrarem o Sop. E como dá pra notar, esse OVA não foi feito pela Toei Animation, inclusive ele não contém nenhuma das vozes dos dubladores, os seiyus, que a gente conhece no anime. Então, depois do lançamento desse OVA, em 1999, One Piece ganhou uma série animada pela Toei Animation e, como vocês já sabem, começou a grande jornada do pirata que estica agora nas televisões. E obviamente, com o sucesso do anime e do mangá, veio um jogo para videogame. O primeiro jogo de One Piece foi lançado para o console portátil WonderSwan, chamado One Piece Become the Pirate King. E eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo não sabe que raio de console é esse. Então eu vou dar uma breve explicação do que ele é. O WonderSwan foi um console portátil criado pela Bandai juntamente com Gunpei Yokoi, que pelo nome eu acho que quem não é muito ligado em videogame não vai saber quem é, mas quem conhece a história da Nintendo sabe como esse cara é importante. Gunpei Yokoi foi nada mais e nada menos que o cara que desenvolveu o Game Boy. O console foi lançado em 99 e, apesar da tela monocromática, tinha um preço baixo e contava com 40 horas de jogo com apenas uma pilha. Também permitia jogar na posição horizontal e vertical. Mesmo esse videogame sendo um concorrente do Game Boy, ele não ficou tão conhecido em outros lugares do mundo. Ele só ficou realmente preso mais ao Japão. É por isso que eu acredito que quase ninguém conheça esse videogame. E também o jogo de One Piece não era lá algo tão grande. Vocês estão vendo as imagens aí, realmente era um bagulho mó simples. Então, enfim, é só uma curiosidade gamer aí pra quem gosta de videogames. Em 2002, Oda, aos 27 anos, conheceu Chiaki Inaba, uma atriz e modelo de 23 anos. Chiaki estava participando da Jump Festa como atriz de alguns musicais de ação ao vivo no festival anual. Inaba estava fantasiada de Nami durante o musical de ação ao vivo de One Piece, feito pela Jump, e o Oda acabou conhecendo ela em uma das apresentações. Já dá pra notar que rolou aquela química e tal, por aí vai, passou um tempo
Então, em 7 de novembro de 2004, após 2 anos de relação, eles acabaram decidindo se casar. Então, eles tiveram um casamento ali privado, óbvio, né? Mangaka gosta de manter tudo no sigilo. E dessa relação surgiram aí 2 filhas. A primeira filha de Oda nasceu em 2006 e a segunda nasceu em 2009, e a família mora em uma mansão localizada na cidade de Kumamoto. E infelizmente, como vocês já devem imaginar, os mangakas gostam de deixar a vida deles no privado, sigilo, e infelizmente eu não achei nenhum tipo de informação sobre as filhas de Oda, então é isso, essa é a única informação que eu consegui trazer. Agora vamos falar de algumas outras coisas curiosas sobre o Oda. Uma coisa curiosa sobre Eiichiro Oda é que ele possui um tipo de sentimento de camaradagem e rivalidade com alguns mangakas que são da mesma geração que ele. E alguns desses rivais e amigos ele conheceu na época em que era assistente de Nobuhiro Watsuki. Falei sobre ele lá na primeira parte. O Oda ele até brinca com esse quesito de rivalidade e amizade, falando que alguns desses mangakas fazem parte da Watsuki Gang. E alguns desses mangakas são Hiroyuki Takei, da obra Shaman King, Shinya Suzuki, mais conhecido pela obra Mr. Full Swing, e alguns outros mangakas. Porém, Oda já deu destaque ao Hiroyuki Takei. Em uma entrevista, Oda falou que Takei era um dos mais incríveis de seus rivais, capaz de desenhar coisas que nem ele mesmo conseguia desenhar. Outro mangaka que não fazia parte dessa Watsuki Gang, porém que tinha uma enorme amizade com Oda, era Mitsutoshi Shimabukuro. E esse nome para alguns é polêmico. Ele é bastante conhecido por ser o mangaka da obra Toriko. Oda tinha conhecido Mitsutoshi lá na época em que ele estava publicando Wanted, ou seja, lá naquela época do prêmio Tezuka e por aí vai. Os dois se conheceram e acabaram se tornando grandes amigos. Eles eram tão amigos que em 2011 o Oda concordou em fazer um crossover entre One Piece e Toriko. Além desse crossover com Toriko, One Piece possui um outro crossover com Dragon Ball chamado Cross Epoch, que teve participação direta tanto do Akira quanto de Oda. Esse crossover foi lançado em 2006 na Shonen Jump. Outro mangaka que é bastante vinculado à imagem de Oda é o criador de Fairy Tail, Hiro Mashima, e a relação entre esses dois é algo muito confuso. Algumas fontes dizem que Mashima e Oda se conheceram enquanto trabalhavam para Watsuki em Rurouni Kenshin. Só que é aí que tá, Samurai X acabou em 1999 e Mashima começou sua carreira em 1998. Porém, já em 97, o Oda tinha deixado de ser assistente de Watsuki. Então não tem como ambos terem se conhecido durante o período em que Oda era assistente de Watsuki, já que na época o Mashima ainda nem tinha começado sua carreira. E outras fontes dizem que Mashima foi assistente de Oda no passado, porém isso já foi desmentido. Segundo fontes, Mashima nunca foi assistente de nenhum mangaka, e é por isso que eu falo que é uma relação confusa. Pois é, né? Piratas OP também é cultura, acabamos de matar uma das histórias mais conhecidas do mundo dos animes. Mas é o que tudo indica é que Mashima e Oda são amigos, e ambas as obras, tanto Fairy Tail e One Piece, já fizeram referências umas às outras. Visto aí, né, alguns personagens que se parecem bastante, né? Gildarts e Shanks e tal, o próprio Natsu lembra um pouco Luffy, a referência, né, do nome Lucy lá em Dressrosa, que lembra a personagem Lucy de Fairy Tail, entre outras coisas. Então, enfim, tá aí um outro extra bem confuso. Porém, existe sempre aquele que se destaca no meio da multidão, e dentre os grandes rivais de Oda, podemos dizer que o maior deles foi Masashi Kishimoto, o criador de Naruto. Kishimoto era o único mangaka que tinha uma obra que conseguia bater de frente com One Piece no quesito de vendas e popularidade. Hoje em dia a gente sabe que existem outras obras que conseguem fazer frente a One Piece, mas gente, pensem nisso como lá em 2008, 2010, antes de Kimetsu, antes de outras obras, antes de Shingeki, antes de tudo isso. E eu nem preciso falar que Kishimoto e Oda também são grandes
amigos. Quando Naruto acabou em 2014, Kishimoto fez uma espécie de tributo para o Oda e no último capítulo da obra apresentou a Jolly Roger dos Chapéus de Palha na pedra ali dos Hokages. Enquanto o capítulo de One Piece estava sendo publicado na mesma semana, o Oda usou a página da capa para retratar Luffy compartilhando uma refeição de despedida com Naruto. Agora uma curiosidade um pouco mais recente. Após o lançamento do capítulo 1000 de One Piece, vários colegas rivais mangakas de Oda prestaram homenagem na sessão de comentários do autor da Shonen Jump, parabenizando Oda por alcançar esse marco. E como eu já citei na primeira parte do vídeo, o Oda tinha vários mangakas que ele gostava e idolatrava, porém ele já deixou claro muitas vezes que Dragon Ball era seu mangá favorito. E como eu já disse também na primeira parte, serviu de muita influência e inspiração para o Oda. Tanto que ele até chegou a conhecer o próprio Toriyama, como eu já falei. Eles trabalharam juntos no crossover Cross Epoch e o Toriyama elogiou bastante as habilidades de Oda. Pois é, gente, esse negócio de Naruto é melhor do que One Piece, Dragon Ball é melhor do que Naruto, Naruto é melhor do que isso, melhor do que aquilo, One Piece é o melhor de todos, é só nas fandoms mesmo. Porque como dá pra notar por esse vídeo, o Oda ele tem amizade não só com vários mangakas, mas também com aqueles que são considerados os maiores dos maiores, que tem as obras que conseguem bater de frente. Ele é amigo tanto de Toriyama quanto de Kishimoto. Muitas pessoas se perguntam o que o Oda vai fazer depois de One Piece, se ele vai fazer mais algum mangá, ou se ele vai se aposentar, e o Oda já respondeu essa pergunta no One Piece Blue Grand Data File. Nesse databook, o Oda acabou falando que depois de terminar One Piece, ele gostaria de fazer um mangá de robôs. Porém, ele não gostaria de fazer algo tão grande, tão longo, pois segundo ele, a sua saúde física não aguentaria algo assim. Apesar de Oda falar muito que não é tão envolvido assim com a produção do anime, ele esteve envolvido tanto no roteiro quanto na direção do 10º filme de One Piece, Strong World. Ele acabou participando bastante da produção desse filme, tanto no roteiro e direção, como uma forma de homenagear o 10º aniversário de One Piece. E realmente faz a diferença ter a mão do criador ali, pois Strong World é um dos filmes mais populares da obra. E é isso aí, galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece do like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa aqui algum comentário, me diga aí o que você achou dessas novas curiosidades, desses fatos, dessa saga da história de Eiichiro Oda, e também eu convido vocês a ver aí a parte 1 caso não tenha visto, e também espere pela parte 3 da história de Eiichiro Oda. Muito obrigado de verdade por estar acompanhando esses vídeos e vamos ter muito mais One Piece em breve, mais anime, mais mangá, One Piece dublado e por aí vai. Então, para não perder nada desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, valeu e falou!